Acusações contra Deus. As percepções pastorais de João Calvino sobre este assunto permanecem insuperáveis. Em seu sermão baseado em Jó, capítulo 1, versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma, Calvino pergunta: por que será que os homens se agitam tanto quando Deus lhes envia coisas inteiramente contrárias aos seus desejos, senão porque não conhecem que Deus faz todas as coisas racionalmente e que tem justas causas? Pois se tivéssemos gravado em nossos corações tudo que Deus faz é calcado em boas razões, é certo que ficaríamos envergonhados de nos agitarmos de tal modo contra Ele. Quando digo que Ele tem justa ocasião de assim dispor todas as coisas, tal como as vemos, por isso, portanto, disse especialmente que Jó não atribuiu a Deus qualquer coisa em razão, ou seja, se ele não imaginou que Deus tivesse feito qualquer coisa que não fosse justa e correta. Aqui se encontra o problema fundamental que oculto está sob nossa ira contra Deus. Nós o acusamos de injustiça. Calvino continua: assim que Deus não o envia o que nós desejamos, encontramos uma disputa com Deus. Fazemos acusações, ainda que não fiquem aparente que o fazemos, mas nosso modo de agir demonstra que essa é nossa intenção. Consideramos cada golpe como uma pergunta: e por que isso aconteceu? Porém, de que espírito vem esse questionamento? De um coração envenenado, como se disséssemos: isso deveria ter sido diferente. Não vejo razão de isso ter acontecido. Enquanto isso, Deus é condenado entre nós. É assim que os homens se exasperam. E o que fazem quando isso acontece? É como se acusassem a Deus de ser um tirano ou desmiolado, que só faz lançar tudo em confusão. Essa horrível blasfêmia surge das bocas dos homens. É correto ficar irado contra Deus? Não. Chamar Deus de desmiolado e expressar horrível blasfêmia. Como podemos reagir contra essa tendência? Calvino conclui: no entanto, o Espírito Santo quis nos dizer que, se quisermos dar glória a Deus e abençoar seu nome adequadamente, devemos estar persuadidos de que Deus não faz coisa alguma sem razão. Assim, não atribuamos a Ele nem crueldade nem ignorância, como se fizéssemos qualquer coisa por despeito ou injustiça, mas reconheçamos que Ele realiza todas as coisas com admirável justiça, com bondade e infinita misericórdia, de modo que há absoluta correção e equidade em tudo que Ele faz. A solução para a ira pecaminosa contra Deus está no contínuo arrependimento de nossa incredulidade e rebelião remanescente. Devemos reagir às mentiras que negam a bondade, o poder e a sabedoria de Deus, e devemos reagir sem retidão. Devemos reafirmar sua retidão, seu amor e sua justiça. Devemos nos arrepender sabendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6.
Embora Carolina jamais tenha lido Calvino e se revoltaria com a ideia de chamar Deus de desmiolado, essas mesmas verdades precisavam entrar em seu coração. À medida que estudava as passagens das Escrituras citadas acima, ela começou a perceber que a raiz da sua ira contra Deus eram suas sutis acusações contra ele. Deus não deveria ter permitido que esse pesadelo acontecesse comigo e com boas famílias cristãs como a minha. Os propósitos soberanos de Deus. Antes de considerarmos nosso segundo princípio, aquele que guiou Carolina de volta a Deus numa direção positiva, vamos considerar uma variação comum do primeiro princípio. Como uma cristã madura, Carolina sabia desde o início que Deus estava envolvido na sua provação. Foi isso que motivou seu questionamento sobre suas intenções. Domingos, todavia, não julgou a culpa por seus problemas sobre Deus, pelo menos não a princípio. Domingos rapidamente atribuiu seu sofrimento a seu emprego, um chefe exigente, competidores inescrupulosos e clientes desleais, e a lesão na coluna lombar com os problemas físicos e financeiros que ela trouxe. Ele vivia cronicamente irado com os outros e simplesmente contrariado com a vida em geral. Num certo sentido, Domingos tinha um compromisso com o Senhor. Envolvia-se regularmente com o louvor na igreja e buscava orar e ler as Escrituras várias vezes por semana. Foi por isso que reagiu às sugestões feitas por seu pastor de que ele estava irado contra Deus. Como muitos outros cristãos em nossa geração, Domingos não conseguiu ver a mão soberana de Deus por trás das dificuldades da sua vida. No entanto, quando Domingos veio a perceber seu problema, não era ocorrências casuais de um acaso cego. Chegaram até ele como atos providenciais do soberano onipotente, que tudo faz como lhe agrada. Salmos 115, versículo 3. Domingos não havia percebido que Deus é a causa última de toda dificuldade e que Ele usa cada provação para o bom propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Conforme Gênesis, capítulo 50, versículo 20, Jó, capítulo 1, verso 2, 38, verso 42 e Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. O primeiro momento decisivo para Domingos veio quando ele percebeu que Deus, em sua soberania, o havia colocado onde ele queria. Onde ele queria. Isso, no entanto, trouxe um novo problema para Domingos. Antes ele vivia irado com a vida e com as outras pessoas, com a natureza, com o mundo em geral, enquanto Deus ocupava a periferia da mente de Domingos. Ele jamais culpara a Deus por suas dificuldades. Quando, porém, Deus se tornou o centro, quando Domingos concebeu a Deus seu lugar de direito no meio das lutas e da vida, Domingos irou-se contra Deus e começou a arrastar Deus para o tribunal. Isso constituiu um progresso para Domingos? De fato, sim. Foi o primeiro e necessário passo em direção à alegria mais profunda e duradoura. Sair da ignorância para uma percepção de soberania de Deus é um sinal de progresso. O passo seguinte aconteceu quando Domingos estudou sobre os bons
propósitos de Deus ao enviar tais provações. Como Carolina e incontáveis outros santos, Domingos percebeu que Deus é soberano e que está atrás de todo seu espinhoso emprego da sua coluna lesionada era também seu Pai amoroso. Ele percebeu gradativamente, a partir das Escrituras, que o Senhor estava usando essas provações para fazê-lo mais semelhante a Jesus, para trazê-lo para mais perto de si, para tornar evidente o pecado que ainda permanecia em sua vida, para provar um pouco do seu Salvador, do que o seu Salvador havia sofrido, e para equipá-lo para ministrar compassivamente a outras pessoas, até mesmo para aumentar seu desejo pela volta de Cristo, pelo corpo, pela nova terra, pelo prometido Cristo. Aí, à medida que Domingos refletia sobre as outras verdades semelhantes, sua ira deu lugar à confiança em Deus. Domingos estava aprendendo a arrepender-se de suas exigências, de que Deus agisse de maneira que ele queria. Estava aprendendo a amar a Deus por usar essa dificuldade para propósitos graciosos.